E agora, finalmente, vamos para o último jogo do Brasileirão. 10 jogos numa única rodada, beira a raridade nesses últimos tempos, né? Cada rodada era uma quantidade de jogos diferentes. Então, domingo, vamos ter Atlético Mineiro e Corinthians às 7 horas da noite para fechar a 20ª rodada do Brasileirão. É mais um jogo exclusivo do Premier, né? Atlético Mineiro e Corinthians, jogo interessante também de acompanhar. O Galo, que é mais um desses times, né? De meio de tabela ali, tá em 10º lugar no começo da rodada, na abertura da rodada. Também não tá nem um pouco perto da expectativa gerada no torcedor. Quando o Milito chegou ao comando do Galo, que o Galo, inclusive, foi campeão mineiro virando contra o Cruzeiro, né? Um jogo que parecia uma decisão parecia perdida. E o Atlético Mineiro é uma equipe que precisa ainda mostrar seu valor para o torcedor nessa temporada. Inclusive, jogando em casa na Arena MRV, colecionou algumas das derrotas mais traumáticas. Foi goleado pelo Flamengo e pelo Palmeiras. O Corinthians, com o Novabahar Ramon Dias, não perdeu, né? São 3 jogos sem perder, mas estava quase perdendo até Rodrigo Garro salvar a equipe contra o Grêmio nos minutos finais com um golaço, diga-se passagem, na Neoquímica Arena. Tudo bem que foi um jogo bem polêmico, como você falou, a gente não vai entrar na questão do pênalti, no pênalti, no pênalti, no pênalti. Mas, nesse domingo aqui, especialmente tendo visto praticamente todo mundo jogar, e dessa parte de baixo aqui vai ter o Cuiabá jogando ao mesmo tempo, Grêmio e Vasco, né? O Corinthians mais ou menos vai poder entender o que ele vai precisar fazer nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians começa a rodada, se você estiver vendo o corte depois, pode ter mudado, com o 14º lugar e 19 pontos marcados, e o Corinthians tem a tabela completa do primeiro turno, não ficou devendo dos jogos não. E no segundo turno, como eu sempre falo, né, é uma tendência, isso acontece, você vai pegar os brasileirões passados, você vai ver que os times de baixo pontuem mais, eles começam a entrar em desespero, eles pontuam mais. E o Corinthians vai precisar pontuar mais, porque se ele fizer 19 pontos de novo, 19 mais 19 na minha terra é 38, 38 é rebaixamento. Então, ele vai precisar pontuar muito mais. Ele não tá com uma situação fácil, não. Ó, ele tá com 19 pontos, 4 a mais que o Grêmio, que é o primeiro na zona de rebaixamento, antes, é claro, da rodada começar. Só que ele tá com 19 jogos. E só o Vitória e o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento também ostentam esses 19 jogos. O que a gente tem ali, abaixo do Corinthians, é um Criciúma com 17 jogos, um Cuiabá com 17 jogos, um Grêmio com 17 e tem um Fluminense ali em 19º com 18. Então, não dá para desperdiçar ponto. Mas é um jogo difícil ao mesmo tempo. E aí, Stefan, o que dá para fazer? Atlético Mineiro e Corinthians fechando a rodada no Premier. E a gente sabe que a gente fala, né, tem jogos a menos, a gente sabe que não dá para todo mundo ganhar todos os jogos a menos, né. Vai ter gente que vai perder, mas realmente, fica essa pulga atrás da orelha do Corinthians de e se ganhar? Porque tem essa possibilidade, se os times de baixo ganharem, ele vai pra zona de rebaixamento. Então, não é já uma situação preocupante, mas pode ficar preocupante. Com relação a retornos, o Atlético Mineiro tem a volta do Guilherme Arana, que estava suspenso, e o Corinthians tem o Alex Santana e o Gustavo Henrique, que também voltam de suspensão. Já o Galo, ele tem o Everson e o Alisson lesionados, e o Rubens e o Zaratio estão em transição. O Corinthians tem o Kaká, que está suspenso, o Juan Oliveira, o Maicon e o Diego Palacios lesionado. E aí, com todo esse panorama, quem você acha que vai levar esse jogo? Vai ser legal o Galo contra o Garro, e aí o Cebolinha vai falar do Galo, e eu não vou saber com quem ele tá falando, se é o Galo ou se é o Garro, né? Mas olha, eu acho que esse jogo vai dar a vitória do Atlético Mineiro em casa, porque não é possível que o Atlético vá perder de novo, como fez algumas vezes do primeiro turno. Mas é claro que é um jogo complicado. E assim, Stephanie, por mais que seja uma coisa óbvia, por vezes o óbvio precisa ser dito, né? Para quem tá lá embaixo, vitória é um negócio que muda muito, muito a situação de um time. Você viu, o Corinthians ganhou 2 jogos com o Ramon Dias, saiu, estava afundado na zona de rebaixamento, saiu, abriu uma gordura mesmo com jogos a mais. E na ponta de cima da tabela isso não acontece. Vitória é um alívio. Você ganha e fala, graças a Deus eu ganhei, porque todo mundo ganhou também, e eu ainda tô na briga pelo título. Você não sai feliz de todas as vitórias, você sai aliviado quando você tá ali brigando pelo título. Pode ver. Botafogo ganha um jogo, Flamengo ganha um jogo, Palmeiras ganha um jogo. É, ufa. Agora na zona de rebaixamento é ganhei, pô, passei um monte de gente. É assim que funciona a parte de baixo da tabela. Por isso que no segundo turno vai valer muito a pontuação maior que eles normalmente fazem. Mas nesse começo eu vou postar em vitória do Galo, porque senão a situação do Galo vai começar a ficar complicadinha também, hein? Eu tô com você também, eu também acho que esse jogo o Galo tem, pelo que vem mostrado, né, tem a possibilidade de vitória,
O Corinthians empatou o último jogo, quase perdeu, vem fazendo gols nos últimos minutos, vem fazendo gols ali no apagar das luzes, não vem demonstrando também aquele um futebol que você fale: "Não, tá melhorando, nossa, não, vai agora vai, embalou". Não é esse o caso. Então eu também aposto numa vitória do Galo, quem sabe o Paulinho, né, o rei da arena, MRV, faz o seu gol, e aí a gente acerta no palpite. Para dar aquela variada das últimas lives, né, a gente acertando. E quero saber também de vocês, Atlético Mineiro e Galo, um jogo de 2 gigantes do futebol brasileiro, quem leva? O Galo em casa, o Corinthians fora ou empate? Ninguém sai muito feliz com o empate desse jogo, viu? Os 2 não vão ficar nem um pouco felizes com o empate. Corinthians ali perigando na parte de baixo, o Galo no meio de tabela, podendo ver gente passar ele e ele ficar ali embaixo. Comenta pra gente saber. Qual